Oi pessoal, tudo bom com vocês? Professora Laísa aqui na área. E bom, tô aqui fazendo vocês de cobaia, tá? Eu não tô aqui à toa não. Então, vocês sejam muito bem-vindos. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando mexer em algumas ferramentas, tô tentando aprender algumas, né? E alguns alunos me perguntavam sempre a respeito de canal no YouTube. Eu falava, não, eu não tenho. Não, eu tenho um pouco de vergonha. E tudo isso é verdade. Mas eu acho justo também criar um canal aqui para a gente poder falar diretamente, né? E mostrar algumas dicas de língua portuguesa. Então, sejam bem-vindos e também sintam-se cobaias no vídeo de hoje, porque esse vídeo é um projeto piloto. Eu tô aprendendo a mexer e tô fazendo aqui na prática. Vamos ver se vai dar certo? Eu acho que vai. Eu acho que vai, porque se você tá assistindo esse vídeo é porque deu certo. Então, olha só, eu trago hoje um assunto que é aquele assunto gostoso, que é a análise sintática. Só que não é uma análise sintática qualquer, né? Eu trago a diferença do complemento nominal e o adjunto adnominal. Apesar de você achar que eles são parecidos, eles não são não, tá? Por quê? Quando a gente está falando deles, é porque no mínimo você já entrou no assunto análise sintática ou sintaxe do período simples, né? O que é o período simples? É aquele que só contém uma oração. É a base para você aprender outras análises sintáticas, sintaxe do período composto, sintaxe de regência, sintaxe de concordância. E aí, quando chega na hora da prova, né, você fica um pouco confuso, porque em determinados momentos, repare bem no que eu estou falando, eles podem parecer muito semelhantes, tá? Mas antes de falarmos, né, da distinção deles, qual é a diferença de um e de outro, nós vamos ver cada um de maneira isolada, porque eu creio que muitas das dúvidas que eu recebo, né, que os alunos vêm me procurar, é o fato de que vocês ainda não entenderam como estudar esses dois assuntos separadamente. Você precisa estudar primeiro o complemento nominal, depois você estuda o adjunto adnominal. Saiba o que é um, o que é outro, para que depois você consiga analisar as distinções. Tá certo? Bom, quando a gente fala, né, de análise do período simples, você pode fazer uma lista de todos os termos sintáticos, ou você pode separar essa lista em 3 famílias. Geralmente eu faço assim. É um assunto para um outro vídeo, mas eu vou pelo menos verbalizar aqui. Quando a gente está trabalhando o período simples em sala de aula, eu costumo separar em termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Vamos entender a origem dessas 3 palavras. O que é essencial, o que é integrante e o que é acessório. Isso já ajuda em alguma coisa. Você começar a entender, né, o viés desses 2 termos aqui. Bom, galera, termos essenciais é o mínimo que eu preciso para uma oração existir. Eu disse que é o mínimo, né? Então, para uma oração existir, eu tenho que ter o sujeito e o predicado. Ou seja, quem pratica a ação e que ação foi praticada. Pronto, você já tem ali uma oração. Isso não significa que essa oração esteja, ó, linda, maravilhosa. Não tá. A única coisa que você tem dentro do sujeito predicado é a existência mínima dessa oração. Portanto, a gente parte para os termos integrantes. O que é um termo integrante? É aquilo que vai integrar e vai enriquecer essa oração que só possui sujeito predicado. Então, é uma oração que vai ganhar um sentido, vai ganhar um pouco mais de beleza. E nesse momento, nos termos integrantes, você vai encontrar com os objetos, o direto e o objeto indireto. Você vai encontrar com o complemento nominal, olha ele aí. Você vai encontrar com o agente da passiva. Você vai encontrar com o predicativo do objeto, com o predicativo do sujeito. Esses termos são termos que integram. São termos que complementam a oração. Ganha sentido com eles, né? E aí a gente parte para os termos acessórios. O que é algo acessório? O nome já diz. Nome acessório vem de enfeite. Ou seja, eu coloco, eu tiro e não se perde nada. Esse brinco aqui que eu estou usando é um acessório. Eu vou tirar, eu vou colocar, mas eu continuo sendo Laísa. Não vai mudar o meu sentido. E a mesma coisa ocorre no texto.
se você utiliza termos acessórios na sua redação, já fica o alerta, fuja deles, procure repensar seu texto, porque termo acessório é visto como encheção de linguiça. Portanto, o aposto, o vocativo, o adjunto adverbial e o adjunto adnominal são termos que não fazem diferença numa frase. Tá certo? Então vamos olhar como é que vai ficar? Vem comigo. Ó, eu entro na categoria dos adjuntos adnominais, que a gente acabou de ver que é um termo acessório, ou seja, ele não serve para nada, né? Ele tá ali para enfeitar. Eu costumo falar muito aos meus alunos, né, gente, adjunto adnominal, né, ou qualquer outro termo acessório, vamos botar aí como termo acessório. Bidu acabou de latir aqui porque o Bidu não gosta de fogos, mas vamos seguir. Então, olha só, o aposto vocativo, adjunto adverbial, adjunto adnominal, você vai fugir, porque isso é gasto de tinta, de caneta, é gasto de papel, é gasto de munheca, é gasto de tinta de impressora, vai ficar enchendo seu papel de termo acessório para quê? O adjunto adnominal é um deles. Então, quando eu falo aí que ele não altera a relação gramatical, é porque sintaticamente ele não oferece ganho ao texto. Professora, também não oferece perda, então tá tudo certo. Ok, mas lembre-se que uma frase, ela deve ser sempre clara e objetiva. Quanto mais adjuntos você utilizar no seu texto, mais poluído ele ficará. Por isso que você tem que evitá-los em redação. Mas você também precisa saber identificá-los numa prova. Não basta correr deles numa redação. Você também precisa identificar, conhecê-los, né? Então, oferece aspectos distintos de realidade. Porque o adjunto, como eu já falei, ele é enfeite. Eu vou enfeitar a realidade do jeito que eu quiser. E essa realidade, ela pode ser múltipla e não muda o sentido de nada. Estão ligados aos substantivos e os adjetivos. Pronto, a gente chegou no que eu queria. Você quer uma dica prática? Eu disse dica prática. Repare que esse vídeo aqui não pode substituir o seu momento de estudo em casa, o seu cronograma de estudo. Eu não tenho ilusão, pelo menos não é o meu objetivo, tá? E aí eu já peço desculpas para quem estava achando isso. Os vídeos que eu vou trazer aqui, né, eles são vídeos que vão complementar o teu estudo, vão te ajudar, mas você precisa dar uma olhadinha na parte teórica. Essa parte teórica que eu trouxe aqui são todas baseadas em gramáticas do Evanildo Bechara ou do Celso Cunha. Essa aqui, no caso, em específico, é do Evanildo Bechara. Então, eles estão ligados a substantivos e adjetivos. Galera, como eu sempre digo, 10 classes gramaticais é parte obrigatória do teu estudo se você quiser fazer uma boa análise sintática. Você não começa estudando análise sintática no período simples, não. Você começa estudando sintaxe quando você tem ideia, você tem uma noção muito plena das 10 classes gramaticais. Então, você já sabe que substantivo é aquilo que nomeia o ser e adjetivo é aquilo que qualifica o ser. Eles são considerados nomes na sintaxe. O substantivo e o adjetivo. E aí, outra dica. Eles podem aparecer à esquerda ou à direita. Então, veja só. Adjunto adnominal é qualquer termo que esteja ligado ao nome. Qualquer termo que esteja ligado ao nome. Ele vem junto ao nome, é um adjunto adnominal. E esses nomes podem ser substantivos ou adjetivos. Detalhe, se você souber fazer uma boa análise de sujeito e predicado, você mata isso aqui rapidinho. Então, olha só, além dessa informação que eu trago para vocês, os adjuntos adnominais, eles podem aparecer à esquerda ou à direita dos substantivos e adjetivos, tá? Mas como que você vai descobrir? Bom, através dos determinantes, né? O que são determinantes? São palavras que determinam o substantivo. Então, você pode ter um pronome, você pode ter um adjetivo, você pode ter o quantificador. Tudo isso é determinante. Também posso fazer um vídeo só falando deles. Mas aqui você já vai entender que eu tenho determinantes que vêm
Antes, ou seja, eu chamo de pré-determinantes, eu tenho determinantes que vêm depois dos substantivos ou adjetivos, então eles são pós-determinantes. Analise aí o exemplo que eu dei, ó, dias claros prenunciam bom tempo, porque eu já dei aqui para vocês a ideia do que é determinante, vai determinar um substantivo, então eu tenho um adjetivo ou um equivalente a um adjetivo. O que é equivalente a um adjetivo? Uma locução adjetiva. Uma oração subordinada adjetiva também é qualificadora. Enfim, artigos são os grandes determinantes da gramática, mas lembra que aluno meu vai saber, não são os únicos, mas são os grandes determinantes. E temos também os pronomes, tá? Então, quando eu falo dias claros prenunciam bom tempo, eu vou pegar aqui, pronto. Eu vou pegar aqui o slide que eu quero fazer uma anotação. Olha só, a gente já tem que descobrir que o nosso verbo, ele é o fofoqueiro. Então, dias claros prenunciam bom tempo. Galera, o que prenuncia um bom tempo? Dias claros. Dias claros é sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Ou seja, a parte mais importante do sujeito? A palavra dias. Cadê minha caneta, gente? Sempre perdendo a caneta. Essa sou eu. Ah, tá aqui. Pronto, ó. Eita. Dias claros. Dias é o núcleo. Sobrou claros. Então aí você já entende. Quando eu vou lá, identifico o sujeito e identifico o núcleo, eu já entendo que o que sobra nesse sujeito é a adjunta de nominal. Ou seja, claros está trazendo aqui uma informação a mais, um aspecto distinto da realidade. Aí eu digo para você, professora, é obrigatório? Claro que não. Tanto é que... Deixa eu ajeitar aqui. Eita, ficou tudo rabiscado. Bom, eu ainda vou descobrir como é que faz direitinho aí, mexendo na lousa. Mas aqui a gente está descobrindo tudo junto, viu? Quando eu falo que dias claros prenunciam bom tempo, você já descobriu qual é o núcleo do sujeito e aquelas palavrinhas que sobrarem dentro desse sujeito, você vai chamar de adjunto. E aí eu tenho a palavra claros. Claros é um adjetivo, então esse adjetivo aí está fazendo o papel de determinante, tá bom? Os pré-determinantes a gente costuma chamar de quantificador, porque ele vem literalmente para quantificar alguma coisa. Alguns, nenhum, todos, vários, muitos. A gente já vai falar disso. E temos os pós-determinantes. Que são os pós-determinantes? São os pronomes possessivos e os numerais, né? Os seus livros chegaram, aqueles 2 carros. Por quê? Porque eles vieram depois, eles vieram à direita, tá bem? Então, vamos continuar aqui para a gente poder analisar o adjunto de nominal. Aí, ele fala assim, ó. Oh, meu Deus. Deixa eu ver o que eu mexi aqui de errado. Pronto. Aí é o seguinte, eu trouxe aqui alguns exemplos. Os meus livros estão emprestados, aquelas 2 questões eram fáceis, todos os meninos erraram, peçam desculpas. Galera, olha só. Se você tiver noção de que eu tenho que partir do fofoqueiro para entender, você está feito na vida. Olha aqui. Qual é o meu verbo? Estão emprestados. Então, eu tenho aqui uma locução verbal. O meu sujeito é os meus livros. Beleza. Observe que o sujeito os meus livros precisa trazer uma informação principal. Que informação é essa? O que de fato está emprestado? Livros. Então, livros é núcleo do sujeito. Sobrou o quê? Sobrou os, sobrou meus. Então, você vai chamar isso aqui de adjunto adnominal. Vamos lá, mais uma vez.
O que eram fáceis? Aquelas duas questões. Beleza. Achei o sujeito. Agora eu vou encontrar o núcleo dele. O que de fato eram fáceis? Questões. Então, o que sobrou aqui? Aquelas e duas. O que eu tenho aqui? Adjunto, adnominal. Mais uma. Todos os meninos erraram. Peçam desculpas. Eu tenho erraram. Isso aqui é até um período composto. Peço desculpas aí, tá? Mas vamos lá. Todos os meninos erraram, peçam desculpas. Bom, todos os meninos, quem erraram? Todos os meninos. Mas eu quero o núcleo, a informação mais importante desse sujeito. Meninos. Quem errou? Meninos. Então, todos e os eu tenho aqui como adjunto adnominal. Percebam uma coisa. O adjunto adnominal, galera, ele vai surgir, ele vai servir aí para vocês, né? Para que vocês entendam que ele tá ali orbitando o nome. Ele tá orbitando o substantivo. Então, quando eu tenho os meus, aquelas duas, todos os, eu vou chamar de adjunto adnominal. Vai fazer diferença porque eu posso falar livros estão emprestados, questões eram fáceis, meninos erraram. E eu tenho aí o que eu preciso. Só que esses termos, eles foram colocados aí, não tá acrescentando nenhum tipo de informação importante ou relevante. Eu posso retirá-los. Se eu posso retirá-los, é porque eu já sei que são adjuntos. E aí, o que eu trago aqui nesse slide anterior é exatamente a classe gramatical que esses determinantes, se você não quiser gravar por pré-determinante ou pós-determinante, você não é obrigado. Mas eu estou trazendo aqui para vocês, olha, os adjuntos adnominais podem ser esses, adjetivos, artigos, pronomes demonstrativos, possessivos e numerais. Então, os adjuntos adnominais, eles serão esses determinantes, por quê? Porque eles estarão ligados ao nome. Tá certo, galera? Pronto. E aí, vou voltar para cá, vamos ver se está indo certinho. Eu creio que sim, né? Vamos ver. Então, aqui a gente viu o adjunto adnominal, né? Que não vai fazer diferença, você vai colocar, vai tirar. Se eu colocar dias, prenunciam bom tempo. Os dias são claros, eu posso falar dias iluminados, eu posso falar dias tranquilos, enfim. Esse adjetivo aqui, esse que eu marquei agora nesse slide, ele pode variar. Por quê? Porque oferece aspecto distinto da realidade. E no final das contas, ele não está acrescentando sentido nenhum, entendeu? É só uma encheção de linguiça. Quando eu falo alguns bons momentos são inesquecíveis, eu preciso falar se são alguns, todos ou vários? Não, basta que eu diga bons momentos são inesquecíveis. Então esse alguns trouxe uma ideia também irrelevante ao texto. Quando eu falo os seus livros chegaram, não basta que eu diga livros chegaram. Quando eu falo aqueles 2 carros passaram correndo, eu preciso quantificar quantos carros passaram correndo, ou se foram aqueles, se foram estes, não preciso. Basta que eu diga carros passaram correndo. Perceba uma coisa, tanto alguns quanto os seus e aqueles 2, eles são adjuntos adnominais. Só que em cima eu marquei em vermelho só o que é pré-determinante. E embaixo eu só marquei em vermelho o que é pós-determinante, tá bom? Mas lembre-se, procure o sujeito, né? O que são inesquecíveis? Momentos. Então, alguns e bom, adjuntos adnominais. Os seus livros chegaram. Quem chegaram? Livros. Então, os e seus, adjuntos adnominais. Aqueles 2 carros passaram correndo. Quem passaram correndo? Carros. Então, aqueles e 2, adjuntos adnominais. Vai fazer pouca diferença para vocês querer segurar dentro do coraçãozinho se é pós-determinante ou pré-determinante.
Isso aí é um plus que eu trouxe para vocês à luz do ensinamento de Evanildo Bechara. Mas vocês não precisam. O que eu quero que vocês saibam é aquela frase que eu marquei ali em cima. Dias claros prenunciam bom tempo. O verbo é o fofoqueiro da frase, acha o sujeito, identifica o núcleo e o que sobrar é adjunto. Fechou? Muito bem. Então agora a gente vai analisar o que é complemento nominal. O adjunto de nominal faz parte de termo acessório, a gente já não vai olhar mais para termo acessório, tá bom? Então, vou voltar aqui, peraí. Quase que eu fechei. Fechei, literalmente fechei. Ah, Deus. Agora vamos ver se mexeu aqui no OBS. Não, não fechou. Tá ótimo. Olha, isso aqui eu já acabei de fazer, então vamos ao complemento. Agora eu trato o complemento como um termo integrante, porque isso é um termo sintático e complemento nominal é um termo integrante, ou seja, ele é preciso na frase. Eu necessito dele para criar, né, uma relação de sentido. E esse tipo de relação de sentido, é isso que eu quero que vocês entendam. Ela é exaustiva, ela é exemplificativa, mas ela é exaustiva. Eu vou mudar 300 vezes o meu complemento, 300 vezes ele será necessário, porque as 300 vezes que eu mudar de complemento nominal, eu darei 300 sentidos diferentes. Entenderam? Então, olha aí o que eu trago, o que Evanildo Bechara nos diz a respeito do complemento nominal. Ele expande a interpretação do substantivo, porque ele é um complemento. Ele integra o sentido daquele nome. Aquele nome já não é mais um nome qualquer, ele é um nome que precisa de um sentido específico, ele tem que ser especificado. E representa uma construção derivada do nome. Se representa uma construção derivada do nome, vocês já podem tirar aí uma ideia do porquê que a gente diz que complemento nominal tem valor passivo, mas a gente vai falar disso já já. E provoca a impossibilidade de seu apagamento, porque enquanto eu posso falar que o adjunto adnominal, ele faz zero diferença na frase, então você pode apagar, você pode retirar, como você pode deixar ali, que não vai mudar nada no sentido gramatical, no sentido sintático. O complemento nominal, ele deixa uma lacuna. Se você apagá-lo, se você retirá-lo, ele deixa ali um espaço, deixa um buraco, porque você vai ficar procurando o sentido que está faltando aquele nome, aquela palavra. Por isso que ele é complementar, tá bom? E aí eu trago 2 exemplos. Ai, meu Deus, eu acho que eu fiz besteira. Vamos lá. Fiz não. Vamos lá, vocês são cobaias. E aí, quando eu trago aqui esses 3 exemplos, eu vou analisar um detalhe. Ó, a resolução do diretor foi rápida. A prisão do criminoso pela polícia e a remessa das encomendas foi rápida. Perceba um detalhe aqui. A gente vai continuar. E aí é que mora, que começa a criar um pouco, né, de confusão na cabeça do aluno. Você não vai mudar o seu modus operandi. Nesse caso aqui, eu trouxe... Vou até parar de usar isso aqui, porque não vai dar certo não. Então, olha só. Aqui... Deixa eu ajeitar. Deixa eu ajeitar isso aqui. Eu tenho foi rápida. Aqui não tem nenhum verbo. E aqui também repetiu foi rápido. Beleza. O que foi rápida, galera? A resolução, a prisão e a remessa. Foi rápida a resolução. Aí eu tenho aqui a prisão e a remessa. Observe um detalhe. Resolução, prisão e remessa são nomes. Se eu chego e falo, olha, a resolução foi rápida, é porque alguém resolveu. Nesse caso, o diretor resolveu rapidamente. O diretor resolveu rapidamente.
Observe um outro detalhe também. Ó, a prisão do criminoso pela polícia. A polícia prendeu o criminoso. A remessa das encomendas foi rápida. Ó. A emissão das encomendas ficou feião isso aqui, peraí. Tá vendo que eu transformei esses nomes e eles vieram em forma de verbo? Por quê? Porque como eu havia dito para vocês, olha aqui. Não, nessa aqui não, essa aqui. Ó. Representam uma construção derivada do nome. Então, ó, a resolução do diretor o diretor resolveu. A remessa das encomendas, as encomendas foram remetidas. Então, o complemento nominal, ele é derivado, ele é uma construção derivada, aquele nome é derivado de alguma coisa. Então, vamos voltar. Nesse momento, eu vou apagar isso aqui. Só queria mostrar para vocês a parte do nome derivado. Galera, eu sei que vocês vão pensar assim, poxa, professora, mas você falou que depois que a gente acha o verbo, eu encontro o sujeito, acho o núcleo, tudo é adjunto. Beleza, mas lembre-se, o adjunto, ele não acrescenta, tá, uma relação gramatical. Agora, quando eu falo a resolução do diretor, é porque eu preciso saber de quem foi essa resolução. Quando eu falo a prisão do criminoso, é que eu preciso saber a prisão de quem. Quando eu falo a remessa das encomendas, eu falo a remessa do quê? Então, perceba que o complemento nominal, ele é a resposta a uma indagação. E se você não dá essa indagação, como eu falei ali, o apagamento dele cria lacuna, você vai deixar um buraco. A resolução do diretor foi rápida. Eu posso falar a resolução foi rápida? Poder pode. Sintaticamente, a tua frase vai ficar problemática, porque você vai criar uma lacuna em resolução de quê? Resolução de quem? Porque o complemento precisa estar ali. Porque resolução pede uma explicação. A prisão pela polícia. Tá, a polícia andou prendendo alguém. Então, a prisão pela polícia. A prisão de quê? Eu preciso da explicação dessa prisão. A remessa das encomendas foi rápida. Beleza. A remessa de quê? Do quê? Eu preciso da explicação da remessa. Então, veja que o complemento nominal, ele é uma explicação. Ou, como eu gosto de falar aos meus alunos, é a resposta a uma fofoca. Porque quando eu falo resolução de quem? Fofoca. Prisão do criminoso? Prisão de quem? A remessa das encomendas? Remessa do quê? Fofoca. Então, é o que eu chamo de fofoca. Agora, adjunto adnominal não dá nenhuma fofoca. Não dá, porque também não faz diferença na frase. Beleza? Muito bem. E aí, a gente vai olhar aqui agora a distinção entre elas. Acho que essa é a parte que vocês mais querem, né? Então, vamos analisar. Mas eu não posso falar da distinção entre elas sem que a gente entenda um de cada vez.
Então, veja, as diferenças. Eu vou até... tá certo. Ó, o adjunto, ele é um termo acessório, que admite exclusão e que tem valor ativo. A gente já vai ver essa questão dos valores. Liga-se tanto ao substantivo concreto quanto ao abstrato. Pode ter preposição. Eu vou fechar aqui porque minha cara deve estar tapando, é uma das coisas que eu preciso aprender, né? Mas vamos aqui, nesse slidezinho aqui. Olha só. Termo acessório, ou seja, ele é um enfeite. Isso aqui é termo integral, ou integral. Termo integrante, ou seja, ele oferece sentido. Pronto, olha, isso aqui é o mínimo. E eu já comecei o vídeo falando sobre isso, né? Aqui admite-se sua exclusão. Por que admite-se sua exclusão? Porque ele é enfeite. E aqui não se admite sua exclusão. Por quê? Porque ele está oferecendo sentido, por isso que não pode excluir. Possui valor ativo, possui valor passivo. Pronto, isso aqui é importante. Esqueçam disso aqui não. Liga-se tanto ao substantivo concreto quanto ao abstrato. Para quem gosta, isso aqui é para quem gosta de ficar ligando adjunto e complemento a substantivo concreto e abstrato. Eu acho isso aqui bobagem, que no final das contas não vai fazer diferença, tá? Porque quando uma prova vai pegar para mexer com a cabeça de vocês, ela vai pegar o abstrato para os dois, tá certo? Mas fica aí a dica. Aqui eu tenho como preposição obrigatória no complemento. Por quê? Porque se eu falo remessa de quê? Prisão de quem? A decisão de quem? Então eu começo a sempre perguntar o do que, de quem. E essas perguntas, né, essas fofocas, elas são preposicionadas. Então uma coisa é fato, faça chuva, faça sol, a preposição no complemento nominal é obrigatório. Isso nunca vai mudar, tá certo? Pronto. Está ligado ao substantivo abstrato. Agora olha aqui a questão da existência do ativo e do passivo. Eu estou falando do complemento nominal. Ó, já terminou o cálculo da obra e aqui eu tenho racismo da torcida. É desse jeito que cai em prova. No mesmo lugar, ambos preposicionados, tanto racismo quanto cálculo são substantivos. Vou até anotar aqui. Substantivo, abstrato, cálculo, substantivo, abstrato. Ambos são. Ambos vêm preposicionado. Ó, o complemento nominal vem preposicionado porque ele tem que ter preposição. É dele, faz parte da natureza do complemento nominal. Agora, o adjunto não. Aí, o que acontece aqui? Pode ter. É esse pode que as bancas vão explorar. Então, eles estão, a princípio, iguais. Mas aí a gente vai levar a questão do valor passivo e o valor ativo, tá? Bom, já terminou o cálculo da obra? Gente, é a obra que está calculando? Não. Aqui eu tenho, ó, a obra foi calculada por alguém. Então, isso aqui tem valor passivo. Quando eu chego aqui, não aceito o racismo da torcida, além de eu não precisar dizer de quem que eu aceito o racismo, falando não aceito o racismo. E aqui eu não preciso mais de nenhum tipo de conclusão além dessa, porque a frase ela é autoexplicativa. Eu não aceito o racismo. Mas beleza, eu coloquei aqui um tal de da torcida. Bom, vamos lá. É a torcida que sofre racismo? Não. É a torcida que pratica racismo. Ó, a torcida
pratica racismo. Portanto, valor ativo. É isso. As diferenças são essas. Você pode pegar só esse slide e estudar só por esse slide? Pode. Só que é aquele negócio, né? Tem que entender primeiro o que é um adjunto e o que é um complemento nominal. Bom, pessoal, 35 minutos de teste. Eu vou jogar esse vídeo completo, depois eu posso até tentar editar, tá bom? Mas fica aí a minha contribuição e leve em consideração aí, me dê um carinho aí nesse vídeo, me tratem com amor, porque vocês já sabem aí, né? Além de eu não ser amante dessas ferramentas, eu tô aprendendo, eu vou ficar mostrando aqui a minha evolução, pra vocês verem que eu não nasci sabendo não, viu? Tem gente que acha que eu nasci sabendo, eu não nasci não, tá? Beijo e, bom, espero ter ajudado e qualquer coisa vocês podem me chamar, tá certo? Tchau, tchau!